Contabilidade para dentistas, o erro que pode levar até 27,5% do seu faturamento. Se você não quer perder esse dinheiro para o governo e para a Receita Federal por descuido, vem comigo aqui até o final do conteúdo. Por que a contabilidade é o coração financeiro de uma clínica? Primeiro ponto, a contabilidade é que define quanto sobra no seu bolso no final do mês. É através do registro das informações de receita e despesa do seu negócio que você consegue chegar no lucro no final do mês. Uma informação que a grande maioria dos empresários não tem de forma exata. E assim como o serviço de um dentista tem que ser impecável na hora de corrigir o sorriso de um paciente, por exemplo, não adianta deixar o dente meio torto porque senão não faz sentido, a mesma coisa acontece no financeiro. Se tiver algum errinho ali, se tiver alguma margem de erro no resultado, você está tendo uma visão errada e com uma visão errada você toma decisões erradas. Um contrato mal estruturado ou KNAI errado pode dobrar o seu imposto a partir do momento onde você não tem um bom contrato de prestação de serviço com um dentista que trabalha no teu negócio, ou com um prestador de serviço que trabalha para você, ou a escolha do KNAI errado, você pode acabar pagando muito mais imposto por falta de planejamento. Então a escolha das atividades, ela é fundamental para que você fique adequado em cima da melhor estratégia. O KNAI é diretamente ligado ao imposto que sua empresa paga. Entender isso vai mudar o seu jogo. E uma coisa que eu sempre gosto de reforçar é o seguinte: empresas inteligentes fazem escolhas inteligentes. E para fazer escolhas inteligentes, nós precisamos dos dados o mais coerente possível com a realidade. Então vamos entender um pouquinho sobre os regimes tributários. O primeiro deles é o Simples Nacional, que normalmente fica entre o anexo 3 e 5 para quem é dentista. O anexo 3, ele começa em 6% de imposto, enquanto o anexo 5 ele começa em 15,5%. Mas tem um detalhe, existe o Fator R. O que é o Fator R? É um benefício fiscal para você sair desse anexo de 15,5% e cair no anexo de 6%, desde que o seu Prolabore seja superior a 28% do seu faturamento. Ou seja, de 10 mil reais ganho, pelo menos 3 mil reais, né? Arredondando a conta, né, galera? Porque, obviamente, 28% é 2.800, arredondei para facilitar a vida, certo? Então, 3 mil reais de Prolabore, você já está dentro do benefício, podendo pagar 6%, tendo uma economia aí de mais de 60% de impostos. Mas existe um grande detalhe. A partir do momento onde você trabalha na área da cirurgia, você costuma ter faturamentos muito elevados. E como um cirurgião dentista, você pode ter ganhos que chegam de 30 a 40 mil no mês. Óbvio que depende muito de cada região, depende muito de cada situação. Mas dentro desse cenário, você tem uma equipe enxuta, ou seja, você não vai ter uma alta despesa com folha de pagamento. E se a gente for seguir a estratégia do Fator R, o Fator R ele gera uma incidência de imposto de renda sobre pessoa física em cima desse ganho. Ou seja, nesse cenário de cima onde você ganha 10 mil reais, a incidência do imposto de renda aqui ela vai ser ridícula, porque basicamente a maior parte desse valor aqui entra na isenção de IR do governo, que é até 30 mil ao ano. Então aqui você teria uma receita tributável líquida de 6 mil reais. E aí, se a gente calcular por 7% em cima de 6 mil, cara, ia pagar uns 500 de imposto ao longo do ano. Bem tranquilo comparado com a realidade de uma empresa que fatura 40 mil reais ao mês. Para chegar a 28% de 40 mil, cara, a gente teria que declarar um Prolabore de pelo menos 12 mil reais. E aí, meu querido, o imposto de renda vai comer a sua vida viva, literalmente. E o que acontece? A partir do momento onde você tem um Prolabore gigante desse, não faz sentido você ficar no Simples Nacional, e aí começa a fazer sentido a migração para o lucro presumido. Um detalhe é que no lucro presumido, a gente perde a simplicidade de pagar uma única guia e começa a pagar até 5 guias diferentes, beleza? Então, uma das principais mudanças é essa, mas quem fica com a bucha final é o contador, que vai ter que calcular e emitir todas as novas 5 guias para você, o que antigamente era uma única guia. Então, agora você tem 5 guias para poder pagar. E um outro ponto muito importante de mencionar sobre o lucro presumido, e uma outra coisa que é importante mencionar no lucro presumido, é que aqui a sua folha de pagamento, ela fica até 3 vezes mais cara do que no Simples Nacional. Então tem que ser feito realmente um estudo tributário quando a sua clínica já está faturando acima dos 30, 40 mil ao mês,
para que você tenha clareza de qual é o melhor regime tributário para o seu negócio. E o lucro real, que normalmente não é aplicado para o caso dos dentistas, porque isso aqui só funciona para quem tem a margem de lucro muito baixa. E quando eu falo muito baixa, galera, é na casa dos 5, 4, 3% de margem de lucro. Beleza? E vamos falar um pouquinho sobre os erros principais que fazem um dentista pagar mais impostos do que deveria. Primeiro item é a confusão patrimonial. A partir do momento onde você confunde o seu patrimônio, mistura a conta pessoa física com pessoa jurídica, você corre um sério risco de ser fiscalizado pela Receita Federal, e se o dinheiro que você recebe cair direto na sua conta física antes de passar numa conta empresarial, você corre o risco de pagar até 25,5% de imposto. Então é muito importante você entender isso. Quando você abre uma empresa, é necessário abrir uma conta bancária também da empresa, para que com isso você tenha a segurança necessária dentro do teu negócio. O terceiro ponto é emitir notas com KNAI errado. Todo KNAI, ele libera um código de serviço que você vai colocar dentro da tua nota fiscal. Se você errar o código do serviço, você erra a atribuição do KNAI e com isso você pode pagar até mais do que o dobro de imposto por um erro na nota fiscal. Quarto ponto, não aplicar o Fator R. Se você não usa o Fator R e está faturando seus 10, 20 mil reais por mês, você está pagando muito mais do que deveria e o governo levando mais do que deveria. Eu sempre gosto de reforçar isso para que vire um mantra na sua mente e você não perca mais dinheiro para o governo de forma desnecessária. Pague apenas o que é justo correspondente à tua realidade. Se esse conteúdo fez sentido para você, já deixa o seu like. Se ficou alguma dúvida, comenta, porque a sua dúvida pode se tornar um tema do próximo conteúdo. Um grande abraço, tamo junto, valeu!